Título: O eco do abismo na Madeira. O beco. O esquecimento era uma ferida supurando no coração da cidade. A luz do sol jamais ousava roçar suas paredes, e a chuva, em vez de limpar, parecia arrastar consigo fragmentos de pesadelos passados. Era território de ratos, de sombras dançantes e de sussurros que se perdiam na noite. E, por suposto, era o lar de Marcos, um vagabundo consumido pelo desespero e o azar. Marcos sobrevivia revirando o lixo, vendendo latas vazias e mendigando moedas. Sua existência era um cinza contínuo, um ciclo interminável de fome e frio. Uma noite, buscando algo de valor entre os containers, tropeçou nela, uma caixa de madeira antiga, toscamente lavrada, coberta de pau e teias de aranha. A caixa não parecia pertencer àquele lugar. Sua madeira, de um tom escuro e profundo, emitia uma estranha vibração que ressoava nos ossos de Marcos. A pegou com cautela, sentindo uma corrente gelada percorrer seu braço. Era pesada, incrivelmente pesada para seu tamanho. Levou a caixa para seu refúgio improvisado, um buraco entre dois edifícios, protegido por um pedaço de lona mugrienta. Sob a tênue luz da lua, examinou o objeto com maior detalhe. Não tinha fechadura nem dobradiças visíveis. Era como se a caixa tivesse sido talhada de uma só peça, um bloco sólido de madeira impregnada de uma energia inquietante. Então a ouviu. Uma voz, rouca e cansada, que parecia emanar da própria madeira. Abra! Você tem que ver. Marcos estremeceu. Pensou que era produto de sua imaginação, da fome e do cansaço acumulado. Mas a voz persistiu, um sussurro insistente que se filtrava em sua mente. Abra! Você não tem nada a perder. A curiosidade, ou talvez o desespero, venceu o medo. Buscou uma pedra afiada e começou a raspar a superfície da caixa, buscando uma rachadura, uma fenda que lhe permitisse abri-la. A madeira resistia, dura como o osso. Enquanto lutava com a caixa, Marcos começou a notar algo estranho nas paredes do beco. Sombras que se moviam com uma velocidade antinatural, que se alongavam e se retorciam como se tivessem vida própria. Ignorou o fenômeno, concentrado em sua tarefa. Finalmente, depois de vários minutos de esforço, conseguiu abrir uma pequena ranhura na tampa da caixa. Um fedor nauseabundo escapou pela abertura, um cheiro de carne podre e terra úmida. Marcos conteve a respiração, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Espiou pela ranhura. O que viu o paralisou de terror. Não era uma imagem clara, senão uma visão distorcida, fragmentada, como se estivesse olhando através de um espelho quebrado. Viu tentáculos retorcendo-se, olhos sem pálpebras que o observavam fixamente, uma boca cheia de dentes afiados como lâminas. Viu um abismo de escuridão e horror que o atraía com uma força irresistível. Recuou, aterrorizado, deixando cair a caixa no chão. A ranhura se fechou de golpe, e a voz rouca se apagou. Mas as sombras do beco se intensificaram, dançando com uma fúria frenética. Então a viu uma criatura informe, feita de sombras e pesadelos, que se arrastava pelas paredes do beco. Tinha extremidades longas e delgadas, terminadas em garras afiadas. Sua cabeça era um borrão de escuridão, salpicada de pontos brilhantes que pareciam olhos famintos. A criatura avançou em direção à caixa, atraída pelas vozes etéreas que emanavam de seu interior. Vozes que sussurravam promessas de poder, de conhecimento, de satisfação. Vozes que a chamavam para regressar a seu lar. Marcos observou, petrificado, como a criatura abria caminho através da madeira com suas garras, rasgando a caixa como se fosse papelaria uma vez que havia aberto um buraco suficientemente grande. Introduziu-se em seu interior, desaparecendo na escuridão. O fedor a carne podre se intensificou, inundando o beco. As sombras se acalmaram, voltando a seu estado normal.
O silêncio regressou, um silêncio pesado e opressivo que pesava sobre Marcos como uma lápide. Mas não estava sozinho. Agora podia ouvir as vozes. Não a voz rouca de antes, senão uma multidão de vozes etéreas, sussurrando em sua mente, prometendo coisas que não podia compreender. O instigavam a se aproximar, a tocar a caixa, a se unir a elas. Marcos sentiu uma força irresistível que o empurrava em direção à caixa. Sabia que era perigoso, que estava à beira da loucura, mas não podia resistir. A curiosidade, ou talvez o desespero, voltava a se apoderar dele. Aproximou-se da caixa, estendendo a mão trêmula. Seus dedos roçaram a madeira lascada. Então viu algo no interior da caixa. Não era a criatura, nem os tentáculos, nem os olhos sem pálpebras. Era algo muito mais aterrador. Viu a si mesmo. Uma versão distorcida e grotesca de si mesmo, presa em um ciclo de sofrimento e desespero. Viu sua própria alma, vazia e corrompida, consumida pela escuridão. Recuou com um grito abafado, tropeçando e caindo no chão. A visão se desvaneceu, mas o terror permaneceu gravado em sua mente. Compreendeu então a verdade. A caixa não era uma porta para outro mundo, senão um espelho que refletia os medos mais profundos do ser humano. A criatura não era uma entidade externa, senão uma manifestação do próprio desespero de Marcos. As vozes etéreas não eram promessas, senão um convite à autodestruição. Marcos se levantou, cambaleando, e se afastou da caixa. Correu tão rápido como pôde, afastando-se do beco esquecimento, afastando-se de seus próprios pesadelos. Nunca voltou a olhar para trás. Mas sabia que a caixa o estaria esperando. Em outro beco escuro, em outra noite de desespero. Esperando outro vagabundo, com a mesma promessa tentadora e a mesma verdade aterradora. Porque o eco do abismo sempre encontra seu caminho na madeira.